Oi, gente, Rafael da Consultec. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de perguntas e respostas sobre a NR13. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou graduado em Engenharia Mecânica, tenho especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Perguntas e respostas, essa é a cartilha que a gente vai utilizar como base, a cartilha emitida pelo Ministério do Trabalho, Secretaria de Inspeção do Trabalho. Estou citando aqui as fontes. Então vamos para a primeira pergunta. Como comprovar a adequação de equipamentos de terceiros circunscritos no estabelecimento do empregador, né? O que quer dizer isso aqui? Equipamento de terceiros, né? Geralmente aí as empresas acabam alugando, fazendo locação de equipamentos, né, por conta do custo. Então, a empresa não adquire o equipamento, em alguns determinados momentos a empresa precisa de algum certo tipo de fluido e entra em contrato de locação, comodato, né? E a empresa que fornece o fluido, geralmente ela faz uma locação, faz um comodato ali para o vaso de pressão, né? No interior da empresa. Então, esse equipamento, mesmo sendo de terceiro, né, como que eu comprovo a adequação? Então, nós vamos ver aí o passo a passo de como comprovar aí a adequação de equipamentos, né, dos vasos de pressão de terceiros. Primeiramente, a NR13, a gente está utilizando a última atualização de 2022. Vamos pegar os itens aqui que foram citados, né, na pergunta. Então, primeiro aqui, o empregador é responsável pela adoção das medidas determinadas na NR. Então, o empregador aqui é o que está com o equipamento, com a caldeira, com o vaso de pressão no interior do seu estabelecimento. Então, sim, ele é responsável por medidas determinadas na NR13. O disposto no item anterior aplica-se também aos equipamentos pertencentes a terceiros circunscritos ao estabelecimento do empregador. A responsabilidade do empregador não elide o dever do proprietário dos equipamentos de cumprir disposições legais e regulamentares acerca do tema. Então, ocorre que acaba-se SEST, acaba mudando, o pessoal de gestão e tudo mais, técnico, engenharia, o pessoal acaba mudando e com o tempo vai se perdendo, né, principalmente a documentação desses equipamentos. E sim, né, a empresa que tem esses equipamentos no seu estabelecimento, ela é responsável por manter, né, esses equipamentos aí de acordo com o NR13. Então, a começar do prontuário, é sim obrigatório ter o prontuário, é preciso cumprir. Então, a primeira cobrança aí vai vir em cima do empregador, né? Do proprietário da empresa, né? Da empresa em si, que tem ali no seu interior, no seu estabelecimento, a caldeira e o vaso de pressão para cumprir a NR13. Então, vamos à resposta. Independente das obrigações estipuladas em contrato, incluindo restrições decorrentes de comodato, arrendamento, leasing, entre outros, o empregador, o titular do negócio ou da atividade principal, deve assegurar convergência dos equipamentos dos terceiros, circunscritos ao seu estabelecimento, com requisitos da NR13, abarcando instalações fixas ou móveis, ainda que decorrente de prestação de serviço, mesmo em caráter temporário ou transitório. Então, se a empresa contrata também uma empresa terceira para prestar serviço e essa empresa vai utilizar ali um vaso de pressão, né? O empregador acaba ficando responsável, sim, né? Então, por isso que a empresa deve, né? Ela deve cobrar, né? Dessas empresas aí todo o atendimento da norma, né? Como eu citei, começa desde o prontuário, mais
as inspeções periódicas, né, capacitação dos operadores quando aplicável. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né? Como eu disse no começo lá, em determinados momentos a empresa necessita de um certo tipo de fluido. Então, ela acaba recebendo por comodato, por locação, o vaso de pressão, né? Onde a empresa, ali, a fornecedora, ela vem e faz o abastecimento ali do fluido no vaso de pressão. Então, sim, o empregador é responsável por manter, né, esses documentos, né, por cumprir a NR13, devido ao vaso de pressão estar ali no seu ambiente, no seu local de trabalho, né, no seu estabelecimento. Exemplo aqui de algumas informações de vaso de pressão. Esse vaso de pressão aqui, ele está protegido, né, ele está livre de chuva, de sol. E mesmo assim ele tem apenas algumas informações aqui, né? Tem o número de série, não tem informações completas. Esse outro aqui ele tem a placa, tem a categorização, a PMTA, a pressão de operação, porém ele já está deteriorando com o tempo, né? Já está começando a apagar, mas ainda tem as informações aí no vaso de pressão. Tem um outro modelo de placa aqui também que ainda está visível, apesar de estar no tempo, né? Ficar exposto aí a sol, chuva, ainda está visível, né? Ainda está legível as informações na placa. Agora um outro exemplo aqui, as informações já não estão tão elegíveis assim, né? E agora um pouco mais difícil de interpretar essas informações. Aqui um outro modelo, com as informações estão começando aí a apagar. E aqui um modelo de reforma de compressor. Esse compressor é um vaso de pressão, ele foi reformado e junto com ele a placa também, ela foi refeita aí. Então essas informações aí, elas são necessárias para o momento em que não tem as informações necessárias no estabelecimento. Olá pessoal, Rafael. Continuando aqui a nossa resposta, a comprovação do atendimento às obrigações previstas na NR13 dar-se-á mediante a apresentação da documentação técnica do respectivo equipamento diretamente por intermédio do proprietário, sem prejuízo da observância dos requisitos de instalação, ambos passíveis de verificação no curso de uma ação fiscal. Com a última atualização então, aqui a apresentação da documentação NR13. da NR13, quando a gente fala de caldeiras e vasos de pressão, ela inicia nos prontuários. Então, por que eu mostrei aquelas plaquinhas ali de vasos de pressão? Porque quando não tem disponível, é necessário a contratação de um profissional legalmente habilitado para fazer a reconstituição do prontuário do vaso de pressão, né? Lembrando, essa reconstituição só é válida se feita por um profissional legalmente habilitado. Então, geralmente, esse profissional aí, ele é formado em engenharia mecânica, engenharia de operação de máquinas, entre outras aí. Buscando o item aqui, todo vaso de pressão deve possuir no estabelecimento onde tiver instalado a seguinte documentação devidamente atualizada. Prontuário do vaso fornecido pelo fabricante contendo as seguintes informações. Então, código de construção, ano de edição, especificação dos materiais, procedimentos utilizados na fabricação, metodologia, estabelecimento da PMTA, conjunto de desenho, pressão máxima de operação, registro da execução do teste hidrostático de fabricação, características funcionais, dado dos dispositivos de segurança, ano de fabricação e categoria do vaso. Então, todas essas informações são necessárias, né, contendo o prontuário do vaso de pressão. E se o estabelecimento não tem o vaso de pressão,
não tem o prontuário do vaso de pressão, ele deve ser reconstituído contendo, no mínimo, essas informações. Então, essas informações aí eu consigo aqui, né, na placa, geralmente na placa do vaso de pressão, nessa placa aqui onde tem as especificações. Então, partindo daqui, o profissional legalmente habilitado já tem um norte para seguir, né, para iniciar a reconstituição do prontuário. Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de profissional legalmente habilitado, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados do dispositivo de segurança e da memória de cálculo. Então, eu tenho um exemplo aqui da memória de cálculo, né, de reconstituição de um vaso de pressão, né, onde ele fala aqui sobre as espessuras de fabricação, taxa de corrosão, a margem da taxa de corrosão e a vida remanescente, né? Um dos cálculos aí na reconstituição do vaso de pressão e na inspeção técnica. Um exemplo aqui de placa, né? De placa padrão aí para vaso de pressão. O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado, onde serão registradas todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive a alteração dos prazos de inspeção. As ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, nome legível e assinatura do profissional legalmente habilitado. Então aqui, o prontuário, todo vaso de pressão é obrigatório pela NRT 13, ele possuir um prontuário atualizado. Quando extraviado esse prontuário, ele deve ser reconstituído por profissional legalmente habilitado, né, por profissional da engenharia, com anotação inclusive de ART, né, anotação de responsabilidade técnica. E todas as ocorrências, como estão dizendo aqui nos itens, né? Todas as ocorrências importantes que possam influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, elas devem ser anotadas nos prontuários, né? A inspeção inicial, periódica, extraordinária também deve constar nos registros do prontuário do vaso de pressão. Bom, então finalizando, mesmo que a empresa ela tenha aí um vaso de pressão que não é de propriedade dela, é um vaso de pressão de terceiro, recai sobre ela todas as responsabilidades da NR13, né? Cabe a ela cumprir todas as responsabilidades da NR13. Então aqui a gente finaliza a primeira aula e obrigado a todos. Dúvidas podem deixar aí, na sequência a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível. Obrigado, um abraço a todos.